A Polícia Federal cumpriu 3 mandados de busca e apreensão em endereços do senador Marcos Duval, sendo um, inclusive, em seu gabinete no Congresso Nacional. Segundo o próprio parlamentar, a ação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal foi uma forma de retaliação por ter pedido a convocação do ministro Alexandre de Moraes para a CPMI do 8 de janeiro. Eu já quero começar quebrando um pouco as pautas, fazendo em dois, com o meu amigo Fernando Capês, que está muito por dentro desse assunto, comentou Linha durante essa semana, e isso também foi pauta durante a semana, né? Então, Capês, de que forma que a gente pode enxergar o STF, e principalmente o Alexandre de Moraes, já indo para cima do Marcos Duval? Meu querido Rodolfo Maris, Felipe Monteiro, delegado Palumbo, meu amigo Alessandro Negão. Olha, em primeiro lugar, eu venho insistindo na necessidade de uma mudança constitucional para que medidas de caráter restritivo, como prisões e medidas invasivas como a busca e apreensão, não sejam determinadas monocraticamente por ministros do Supremo Tribunal Federal, mas seja determinado pela maioria da casa. Pode ser em sessão secreta, para não haver vazamento, mas é necessário restabelecer o princípio da colegialidade. Então, essa é uma observação que eu faço. Quanto ao senador Marcos Duval, ele não colabora com ele mesmo. Ele é uma pessoa extremamente confusa. Eu já vi aqui entrevistas no Linha, não sei se você estava presente, era o Pavinato, estava na coordenação. Eu estava presente também. Eu não entendi uma palavra do que ele falou. Então, é extremamente confuso. Ele apresentou 4 versões diferentes. Depois ele foi tentar gravar o ministro Alexandre de Moraes. Tentou gravar, depois ele disse que não queria gravar e voltou a gravar, a dizer que tinha gravado. Cada hora ele fala uma coisa. Eu penso que ele, primeiro, não está muito bem. Ou ele se arrependeu do que fez e cada hora ele inventa uma desculpa esfarrapada, ou é caso até de fazer um exame psiquiátrico para saber se ele está no estado normal de saúde dele, de saúde mental, para poder, inclusive, responder por essa investigação. Agora, veja bem, é necessário, eu vi com uma série de crimes que estão sendo imputados a ele. A gente precisa entender o seguinte: a primeira condição de uma pessoa é a condição de suspeita. Então, há uma suspeição sobre esta pessoa. Quando surgem mais provas, essa pessoa de suspeita, está aqui o delegado Palumbo, passa indiciado. Quer dizer, indiciamento significa que todas as provas do inquérito começam a apontar em direção a ela. Depois de indiciado, tem um pouco mais de prova, você decreta uma medida restritiva. E depois se oferece a denúncia para recebimento. Então, há uma gradação de indícios. Então, é importante que a gente saiba, essa investigação, a meu ver, tinha que ser investigação pública. Não há motivo, se existem documentos sigilosos, se decreta sigilo sobre um ou outro documento. Mas é preciso saber quais são os indícios de que esse senador integra uma associação para o crime ou integra uma organização criminosa. Essa é uma imputação gravíssima, de caráter moral extremamente degradante. Outra coisa, que ele está tentando depor por violência o Estado Democrático. Outra, gravíssima, ele não pode nem ser senador diante de uma condição como essa. Então, é necessário, a gente não conhece, estamos discutindo sobre elementos probatórios que nós não temos, mas é importante que haja uma robusta produção, se não de provas cabais, pelo menos de indícios. Segundo, é saber se foi requerida essa diligência como necessária pela Polícia Federal, que está fazendo investigação, se o Ministério Público se manifestou concordando para que fosse decretada. Então, esse é um primeiro aspecto sob o ponto de vista processual. Agora, há também isso, a gente vê pelas notícias de ontem, né, dessa semana, de que haveria algumas mensagens trocadas com outros senadores, Rodolfo. E isso pode fazer com que essa investigação seja ampliada e aí há o risco de um confronto institucional. Exatamente. Senado Federal com o Supremo. Porque nós estamos falando aqui do Marcos Duval, que já foi da SWAT. Olha só, hein? Delegado Palumbo, como bem disse aqui o Capês agora, há alguns meses atrás, nós vimos o Marcos Duval muito confuso. Muito confuso, e parece que vivendo no século XIX, porque nós estamos vivendo um século XXI, onde a tecnologia é uma arma muito poderosa para qualquer pessoa hoje, principalmente sobre as falas de qualquer político hoje na televisão. O Marcos Duval várias vezes caiu em contradição, apresentando 4 versões de um mesmo fato, e agora ele vem. Para quem não sabe da história, né, para quem está pegando agora a política, parece que é uma conspiração contra o Marcos Duval, se tratando do nome de Alexandre de Moraes. Como é que você encara isso?
Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui ao lado de Felipe, Rodolfo, Capês e Negão. Olha, quando a gente está investigando um crime e uma pessoa ela dá várias versões, já cai em descrédito. E isso é um perigo. Mas eu concordo com o professor Capês, que foi meu professor no ano de 1988, há muito tempo. Agora você levantou agora a bola entregou do cara, os 35 agora, anos. Negão. Olha o que eu sei. Olha aí, Negão. 35 anos. Já fala aí, Negão. Mas Carteirada dessa vez veio de lá pra cá. Nós estávamos aqui, o Negão sempre fala que o Capês vai dar uma carteirada. Carteirada do tempo, né? Por essa nós não esperávamos. A carteirada veio do Palumbo, olha aí. estamos mais passado que futuro. A verdade é essa. O tempo passa para todo mundo. Para mim não é diferente. Até umas pessoas, volta para a polícia. Acabou meu tempo. Eu fiquei 18 anos em grupo de operações especiais. Eu não tenho mais idade para isso. Eu estou com quase 50 anos, estou com 48 anos. Mais passado que futuro. Mas voltando ao assunto. Medidas excepcionais, mandados de prisão, mandados de busca e apreensão, são excepcionais. Eu concordo inteiramente com o Capês. Isso aí deveria ser decidido por um colegiado e não com decisões monocráticas. Eu concordo com o Capês. Eu creio que já tem projetos de leis como esse, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, mas infelizmente, professor Capês, esses projetos não andam. Não andam porque não é interesse do Supremo, não é interesse do governo e não é interesse do Congresso Nacional. Ali, pelo pouco tempo que estou, vai fazer 6 meses que estou ali, só anda projetos de lei de interesse do governo, como aconteceu essa semana. Mandaram um projeto em atropelo, em regime de urgência. Depois ele foi aprovado. Uma vergonha. Os deputados não têm acesso à lei, não conseguem estudar, não conseguem debater, não passam pelas comissões. E isso é uma vergonha. Se fosse um projeto de lei de interesse nacional, da população, eu me calaria. Mas não, é de interesses de políticos, privilégios para políticos. E isso é uma vergonha. Olha, vergonha. Eu vou levantar uma questão aqui pro Negão e pro Felipe, que eu tenho certeza que na hora que vir o Felipe aqui, vai vir um contraponto e esse debate vai pegar fogo. Eu vou ter que apartear. Vai, eu já sei que você vai, eu vou dividir a tela com todos vocês hoje na hora que o Felipe falar, porque olha só, Negão, ainda diante dessa operação da Polícia Federal, o deputado Rogério Correia, agora sim, o deputado Rogério Correia do PT, avisou que vai encaminhar ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uma questão de ordem e que solicita a substituição do senador Marcos Duval na CPMI do 8 de janeiro. Até onde nós sabemos, isso é lícito. Exato. O Marcos Duval levantou a bola e agora o pessoal do PT vai cortar nele. Eu, obviamente, eu gosto muito de brincar aqui com o Capês, dos 35 anos, mas eu sempre digo que é uma sorte para mim poder sentar numa mesa assim do lado de gente capacitada como o Capês. Eu não tenho o notório saber jurídico, muito menos sou um jurista. Tá na moda o notório saber jurídico, né, velho? Então, eu vou deixar essa parte de dizer se o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes errou, acertou com o Capês, já que ele é um jurista. Eu quero lembrar vocês de um episódio que aconteceu, para a gente poder também falar dessa bola que foi cortada agora no Marcos Duval, que recentemente o senador Marcos Duval e o senador Cajuru fizeram uma aposta em rede nacional para todo mundo ver, dentro do Senado. Marcos Duval dizia que podia provar que o presidente Lula não sabia da ocorrência, sabia do que estava acontecendo ali no dia 8, e eles apostaram o mandato deles. Eu lembro que quando eu vi isso, eu falei assim, cara, são 2 senadores. Não é numa reunião privada e alguém gravou, não, é com todo mundo vendo. Olha o peso que é isso em qualquer país minimamente decente do mundo. 2 senadores virem a público, apertarem suas mãos. Eu não sei vocês aí de casa, mas eu sou do tempo em que o aperto de mão tinha mais validade que uma assinatura. Você entendeu? Então, isso, eu falei assim, gente, se isso aqui não é motivo para todo mundo botar o holofote em cima desses 2 e essa CPMI pegar fogo, eu não sei mais o que é. Logo depois veio os 2 a público dizer que não, era uma brincadeira, porque vai que é, vai que não é. Nessa hora, o Marcos Duval, eu não digo nem tanto o senador Cajuru, eu digo o Marcos Duval, para mim, naquele momento ali, ele perdeu totalmente ali para mim, ele virou meio que o Pedrinho Lobo, sabe? A história do Pedrinho Lobo. Então, agora, mesmo que ele esteja correto, então fica difícil a gente até defender
o Marcos Duval. É óbvio que, como disse o Capês aqui, não é legal, você precisaria de uma decisão no colegiado para ir lá, que é um senador da República. Mas, ao mesmo tempo, com tanta coisa que a gente já viu, conta uma história, conta outra, faz uma aposta... Não fica contundente, né? Fica difícil da gente poder também defender o Marcos Duval. Olha só, meu amigo Felipe, você não acha que o erro maior do Marcos Duval foi, de fato, ter colocado o nome do Alexandre de Moraes na questão meses atrás, logo no comecinho do ano, onde ele falou que ele foi ali e consultou o Alexandre de Moraes sobre o 8 de janeiro. Você não acha que ali ele cometeu um erro? Rodolfo, a única coisa que me surpreende nessa ordem de busca e apreensão do Moraes foi a demora que teve. Vou ser sincero para você. Por isso, nesse aspecto, eu vou discordar do Capês, que falava que precisava de ter decisão do colegiado para medidas restritivas. Vamos relembrar o que o Duval falou em fevereiro. Ele falou que, numa reunião com o Bolsonaro, ele foi coagido a fazer uma gravação de uma conversa dele com o Alexandre de Moraes para descredibilizar o Alexandre de Moraes. Então, assim, quem falou isso numa live foi o próprio Marcos Duval. O próprio Marcos Duval, senador da República, falou que ele, junto do Bolsonaro e junto do outro lá, o deputado que foi cassado, o Silveira, eles foram coagidos e combinaram de gravar o ministro do STF para descredibilizar o ministro e tirar ele da investigação relacionada ao Bolsonaro no STF. Isso já é um fato direto, claro, que teria necessidade e urgência da postura do Alexandre de Moraes de fazer busca e apreensão. O que eu fico impressionado é com a demora que isso ocorreu, né? Ou seja, demorou 4 meses para Alexandre de Moraes tomar uma medida dessa em relação ao Marcos Duval. E aí, nesse aspecto, até fortalece, de certa forma, o que o Duval falou. Poxa, o Alexandre de Moraes só fez a busca e apreensão no meu gabinete e na minha residência, no meu escritório de trabalho, por conta que eu pedi para chamar ele para o ato de 8 de janeiro. Tem legitimidade, no caso, nessa situação. Ou seja, numa democracia que funciona bem, o normal é isso ter sido feito na hora que ele falou isso, né? Depois ele mudou a versão mais 2 vezes, falou que Bolsonaro não coagiu ele, pelo contrário, apenas assentiu com a cabeça, depois falou que Bolsonaro só ouviu, mas o fato é que o Marcos Duval, ele mesmo falou isso. Ninguém está colocando palavra na boca dele, ele mesmo falou isso, e isso já justificaria, sim, uma medida restritiva do direito, né, para fazer busca e apreensão, para buscar provas de eventual coordenação de golpe de Estado. Né? Porque o que o Duval queria, como ele mesmo disse, era evitar a posse do Lula e tirar o Lula do poder. Então, ou seja, independente de qualquer tipo de tecnicidade, tecnocracismo, né? O fato é que, nesse caso específico, está claro que o Alexandre de Moraes deveria ter tomado a postura assim. Em relação à questão do deputado do PT que vai encaminhar ao Senado, ao presidente do Senado, para tirar o Marcos Duval... O Rogério Correia? Exatamente. Eu acho que é natural, né? Vamos lá, pessoal. A CPI do 8 de janeiro está buscando investigar a causa e o motivo daquele fato que foi triste para todo mundo, né? Não teria um sentido o senador que está sendo investigado por incentivar esse ato estar nessa comissão. Então eu vejo com naturalidade, com um passo da democracia, essa questão. Bom, eu vou passar para você, Capês, mas eu quero fazer uma observação, ainda sobre lembrando desse caso, como você bem disse aqui, Felipe, que ele começou uma live por volta da quase 2 da manhã, direto pelo seu Instagram, tá? Aparentemente, não pode falar se ele estava sob efeito de alguma coisa. Mas quem é que faz uma live a 1h40 da manhã para ficar falando mal de político, sendo ele um parlamentar? Fala pra mim. A minha mãe sempre me ensinou uma coisa. Quando você tá nervoso, não fala nada, porque você pode ofender as pessoas. E quando você tá muito feliz, também não prometa nada, porque depois passa o seu estado de felicidade, a emoção abaixa, e você vai ter que cumprir aquilo que você prometeu. Então, faltou pra ele um pouquinho de lição da minha mãe. Marcos Duval, quase 2 horas da manhã, você abriu uma live para começar a falar e colocar o nome do Alexandre de Moraes, um dos homens mais poderosos do Brasil.
Ele que está integrando hoje o STF, para quem não sabe quem é o Alexandre de Moraes. Que, aliás, dizem as más línguas, Capês, que se parece comigo. Pode ser. Mas eu tenho as covinhas, ele não tem. Parafraseando a sábia sua mãe, os chineses já diziam antes da era cibernética, quando você está com muita raiva de uma pessoa, escreva uma carta, mas não poste no correio. Não envie essa carta. Mas Capês, o mundo moderno, quem nunca pegou o celular aqui, ó, tô com uma raiva, começa a digitar. Por isso que eu falei, antes da era cibernética. Aí você recolhe, você fala, não vou mandar nada. Você não posta. Escreve e depois não... Faltou esse saber pro Marcos Duval. Vamos lá, Capês. Me parece que o meu amigo, colega, Felipe Monteiro, não entendeu bem o que eu disse ou fez que não entendeu. Eu já criticava muito alguns abusos quando praticados pela Lava Jato, porque aqui nós não estamos para defender senador Marcos Duval, A ou B. Aliás, eu acho até que por tudo que ele já falou, para mim ele não tem nem condição de ser senador. Eu repito aqui, nós participamos de linha de frente, em que ele falou, o Pavinato não me deixou indagá-lo, eu entendi uma palavra do que ele falou. Também essa questão de que vai gravar ministro é uma coisa vergonhosa, que realmente merece... Táticas da SWAT. Tática de SWAT? Que conversa de SWAT? Eu fui membro da Associação Internacional de Chefes de Polícia, fui uma época, frequentava, não sou membro de SWAT, nunca fiz treinamento de SWAT. Que conversa? É SWAT quem é? Não tem nada a ver com o assunto, né? Com certeza, não tem nada a ver uma coisa com outra. É um grupo de intervenção, não é um grupo que faz investigação. Gente, pelo amor de Deus, é o nível do Senado, pelo amor de Deus, gente, o país precisando crescer. Então, quando, por exemplo, o Sérgio Moro determinava a condução coercitiva do então investigado ex-presidente Lula, sem uma prévia intimação, eu fazia críticas. Quando foi feita a denúncia do triplex, e eu falei, não está identificado o nexo causal nessa denúncia. Quando você cria, ainda que seja para um fim nobre, você quer combater a corrupção, mas você começa a percorrer caminhos autoritários, atalhos dentro da legislação processual, você vai criando uma herança autoritária que é muito ruim para o cidadão. Então, quando eu digo uma medida extrema de busca e apreensão, ela tem que ser refletida, ela tem que ter calma, porque você está criando uma jurisprudência definitiva. Eu vou te permitir... Se você quiser, Edu, chegamos naquele momento, ninguém vai discutir aqui, ninguém vai discutir a sunga branca que ele postou esses dias, mas nós vamos fazer assim, ó, divide a tela entre os dois. Em primeiro lugar, gravar o Alexandre de Moraes. Por esta razão é que existe uma corregedoria do Senado que pode instaurar um processo para ele, inclusive por perda de mandato, por quebra de decoro parlamentar. Separação de poderes existe, né? Não, existe, está na Constituição Federal, né? Os poderes são independentes, harmônicos, eles devem atuar com harmonia. Mas explica vocês, olhão, pera um pouquinho. Tá os dois discutindo aqui no... 90% das pessoas que estão nos assistindo não são formados de direito. Deixa eu ouvir primeiro o Felipe, depois... Só um minutinho, eu vou explicar para quem está assistindo em casa uma coisa. Vocês começam a discutir aqui jargões sobre de advogados aqui, um vai defender a causa. Eu quero que explique para quem está assistindo. Não adianta a gente começar a fazer aqui, nós não estamos numa aula de direito, mas eu quero que vocês expliquem para quem está assistindo, porque você defende um ponto, você está defendendo um outro ponto. Sabiamente, os dois. E eu fico no meio. Então, assim, por favor, vamos lá. E regra geral, eu concordo com o Capês. Né? Medidas... Divide a tela. Medidas restritivas de direito tem que ser pensada. Tem que ter o princípio da colegialidade, no caso dos tribunais, para todo mundo decidir a questão. Mas o caso, Capês, o Duval, que foi fazer uma live, e ele falou que estava conspirando para fazer um golpe e gravar o Alexandre de Moraes. Os chefes de poder, não tem outro os chefes de poderes... A prova ele que fez. Os chefes dos poderes têm que se conversar e tomar as medidas que são necessárias em harmonia. Se ele não está se comportando de acordo com o decoro parlamentar, e que é clara e nítida quebra de decoro parlamentar, em falar que vai subrepticiamente gravar um membro de outro poder, um ministro do Supremo Tribunal Federal ou qualquer outra autoridade de outro poder. Isso tem que ser resolvido internamente. O que eu estou dizendo é que o país, hoje, qual que é a urgência do nosso país? O que a população mais precisa nesse momento? Crescimento econômico.
Nós estamos perdendo um tempo enorme. Esse governo está indo para 7 meses, tem tudo a ver com uma coisa, tem tudo a ver com outra. A pauta é Marcos Duval. A economia, a economia depende de segurança jurídica. Segurança jurídica, estabilidade institucional. É o que falta, Capês? A segurança jurídica para todo mundo? Falta segurança jurídica. Nós precisamos acalmar, colocar a bola no gramado. Os chefes de poder precisam conversar. Aqueles que estão criando distúrbios, que estão criando anormalidade institucional, a questão tem que ser resolvida internamente dentro de cada poder. Ninguém vai colocar de fora investimento externo no país para retomar o crescimento se nós continuarmos com essa questão de insegurança jurídica, de instabilidade, com medidas extremas daqui e dali. O governo não saiu do lugar desde janeiro. Nós estamos discutindo o quê? Atos de 8 de janeiro. Eu quero falar sobre isso, Capê, só para a gente terminar esse assunto aqui, tá? A CPMI do 8 de janeiro, ela veio perdendo forças durante esse período aqui. São 6 meses, nós já estamos 6 meses do ano de 2023. Isso aconteceu lá no dia 8 de janeiro. A CPMI, que deveria ter ocorrido lá atrás, não aconteceu. Por quê? Porque os caras são ensabonetados, os caras são escorregadios, saíram pela tangente e até agora não aconteceu. Aí vem agora esse cidadão chamado Marcos Duval, que faz parte de uma comissão que vai investigar, faz parte da comissão que vai investigar o que aconteceu de fato, a sujeira que tem por trás desse 8 de janeiro. E, de repente, ele cria prova contra ele, porque agora todo mundo quer que ele saia. Ou seja, vai perdendo cada vez mais força. Você não concorda, Negão, com isso? Não, engraçado é que já não tem força. Essa é uma CPMI onde o governo já ganhou. Dificilmente o governo vai perder essa CPMI. Ele tem como levar o debate como ele quiser, já que ele tem a relatoria, ele tem a maioria, só convoca quem eles quiserem. O que o Marcos Duval está fazendo é terminar de jogar a pá de cal que já está nessa CPMI. E o Capês tem total razão. Acaba tendo a insegurança jurídica, é uma coisa que acaba afetando na economia também. Só que assim, ela está acontecendo. Só que, como eu já tinha dito antes, eu, obviamente, não tenho saber jurídico para opinar. O notório saber jurídico. Você tem uma inteligência privilegiada, uma inteligência emocional enorme, um tirocínio, e você tem condições de fazer uma análise muito melhor até mesmo do que nós que temos essa visão mais jurídica. Mas como... Vamos aplaudir esse elogio aí, Negão, não se menospreze. Que isso, o cara quebrada te ama. Não precisa nem falar mais nada, já foi elogiado. Eu sempre falo que eu sou um sortudo de pessoas do calibre. Olha aí, ó. Sinto aqui. Mas no final das contas, gente, o Marcos Duval, ele só está enterrando ele mesmo, e de tabela ele tá conseguindo enterrar também a CPMI. Um monte de coisas que eu gostaria de saber. Eu gostaria de saber quem organizou. Eu gostaria de saber quem conseguiu levar tantos ônibus até lá. Quem que liberou. Quem sabia e quem não sabia. Quem não sabia. Quem liberou aquele monte de pessoas a entrar. Quem deixou. Quem organizou. Por ficar lá por tanto tempo. Entendeu? Eu queria saber os cabeças, aquelas pessoas que a gente viu. As câmeras estão lá. Não tô nem falando do general do GSI, eu tô falando de todo mundo ali. Tinha que ter a capivara, porque dá para você ver quem tá orquestrando aquilo tudo. A gente vai acabar não sabendo ou sabendo só de um lado, que para mim é o mais triste dessa história. É uma coisa que a gente deveria saber, Rodolfo, doa quem doer. Foi de um lado, cadê o culpado? Foi do outro, quem foi omisso foi culpado também e pronto. Exatamente. O governo engoliu. Essa é uma CPI que demorou também, porque o Lula fez de tudo para que ela demorasse. Depois, quando ele viu que ele tinha maioria, ele falou, agora toca o barco aí, vamos que vamos. E a gente está aí, travando o Brasil, 6 meses de governo. Quando ele viu, Negão, de fato, que ele tinha maioria, ele autorizou. Porque mudou a narrativa. Uma CPMI, ela vem justamente para esclarecer. E olha, se a gente falar de CPI, isso aqui a gente vai ficar 5 programas só na CPI, porque de fato é um assunto que mexe com a gente, mexe com você que está em casa também.